Arafiliates estão vivos. Do conhecimento filosófico, soberância da classificação aristotélica e sobre o período helenístico grego-romano. Então, acompanhe-nos aí, né? Vimos Aristóteles a primeira grande classificação dos setores da atividade filosófica dos saberes humanos, cuja totalidade é a filosofia. O critério por ele adotado é a distinção entre ação e contemplação, isto é, Aristóteles institui a filosofia conforme seus objetos e finalidades, né, o teórico e o prático. As ciências poéticas, né, estudam as práticas produtivas ou as técnicas, isto é, as ações humanas que visam a produção de um objeto ou de uma obra que se distingue do próprio produtor. São elas a arquitetura, a economia, a medicina, a pintura, a escultura, a poesia, o teatro, a oratória, a arte da caça, da navegação. As ciências práticas ou pragmáticas, né, estudam as práticas humanas que têm seu fim nelas mesmas, nas quais não há distinção entre o agente e o ato que ele realiza. São elas a ética, em que a vontade guiada pela razão leva à ação conforme as virtudes morais, a coragem, a generosidade, a fidelidade, a justiça, a modéstia, a honradez, tendo como finalidade o bem do indivíduo, e política, em que a ação racional voluntária tem como fim o bem da comunidade ou o bem comum. Ética e política, em grego etike, deriva de ethos, que significa o caráter ou o temperamento de alguém, tá? Em relação também com o comportamento e com os costumes. A ética é a disciplina filosófica que estuda as condutas virtuosas ou corretas que devem modelar o caráter de uma pessoa. A política, em grego politiké, deriva de polis, portanto se refere às ações dos cidadãos na cidade-estado. A política é a disciplina filosófica que estuda as instituições e a forma de ação que constituem a polis. Os da época clássica consideram a política superior à ética. Para eles não pode haver vida virtuosa sem a verdadeira liberdade, e esta só é conseguida na polis. Lembrando que a concepção de liberdade para eles era muito restrita também, não é como a nossa, né? Derivada do personalismo e do individualismo cristão, especialmente, né? Pelo conceito de pessoa. Então, existia uma crença entre os gregos de que os deuses guiavam o destino da humanidade, dos seres humanos, e depois uma visão meio que determinista, que nós éramos uma espécie de joguete da natureza, da física, né? Por isso, a finalidade da política é a vida justa, a vida boa e bela, a vida livre. Ciências teoréticas ou contemplativas são as que estudam coisas que existem independentemente dos seres humanos e de suas ações e que, por isso, podem apenas ser contempladas por eles. O que são essas coisas? São as coisas da natureza e as coisas divinas. Aristóteles classifica as ciências teoréticas por graus de superioridade, indo da mais inferior à superior. A ciência das coisas naturais submetidas à mudança ou ao devir, que é a física, a biologia, a meteorologia, a psicologia, que estuda a alma, em grego psique, é um ser natural que existe de formas variadas em todos os seres vivos, plantas, animais e seres humanos, segundo Aristóteles. Segundo, é a ciência das coisas naturais que não estão submetidas à mudança ou ao devir, que são as matemáticas e a astronomia. Os gregos julgavam que os astros eram eternos. E terceira, a ciência da realidade pura estuda o que Aristóteles chama de o ser ou substância de tudo que existe. Ou seja, trata-se daquilo que deve haver em toda e qualquer realidade natural, matemática, ética, política ou técnica, para ser realidade. Essa ciência teorética foi chamada a filosofia primeira por Aristóteles, depois metafísica a partir de Andrônico de Rhodes, por conta da classificação que ele ia fazer os livros da física, do estudo da natureza, do mundo natural, e aqueles estudos que vêm depois, da física, né, que não tinha uma denominação muito explícita, mas que Aristóteles denominava de filosofia primeira. Alguns séculos depois, como os livros que a expunham estavam localizados nas bibliotecas depois dos livros que expunham a física, ela passou a ser chamada metafísica, em grego, meta, que significa o que vem depois, o que está além. No caso, os livros que vinham depois da física e que tratavam da realidade para além da física, do mundo físico ou daquela realidade de natureza que mutável, né? A física é a realidade mutável, enquanto a metafísica estuda justamente aquilo que não é mutável, não está submisso às mudanças temporais e espaciais. Ciência das coisas divinas, que são a causa e a finalidade de tudo que existe na natureza e no ser humano. Deus, em grego, theos, e as coisas divinas são chamadas theion. Por isso essa última ciência se chama de teologia. A
filosofia para Aristóteles encontra seu ponto mais alto na metafísica e na teologia, das quais derivam todos os outros conhecimentos. A herança da classificação aristotélica. A classificação aristotélica seria desfeita no século XIX, quando as ciências particulares foram se separando do tronco geral da filosofia. Considerando-se a classificação aristotélica, podemos dizer que atualmente os campos de investigação da filosofia são 3. O do conhecimento do ser, a epistemologia, isto é, da realidade fundamental e primordial de todas as coisas, ou a essência de toda a realidade, na verdade a ontologia, como em grego, ser-se dizon e as coisas ta onta, esse campo é chamado de ontologia. Na concepção de Aristóteles, a ontologia era formada pelo conjunto da metafísica, a filosofia primeira, e da teologia, o estudo de Deus, ou da divindade, dos seres divinos. O do conhecimento das ações humanas ou dos valores e das finalidades da ação humana, das ações que têm em si mesma sua finalidade, a ética e a política, das ações que têm sua finalidade num produto ou numa obra, as técnicas e as artes e seus valores, utilidade, beleza. O do conhecimento da capacidade humana de conhecer, a epistemologia, isto é, conhecimento do próprio pensamento em exercício. Esses campos estão a lógica, que oferece as leis gerais do pensamento, do correto raciocinar, e a teoria do conhecimento, a epistemologia, que apresenta as diferentes maneiras de conhecer e oferece os procedimentos pelos quais conhecemos. As ciências propriamente ditas, a filosofia da ciência também, isto é, o que hoje chamamos de ciências, e a teoria das ciências ou epistemologia, que estuda e avalia os procedimentos empregados pelas diferentes ciências para definir e conhecer seus objetos. O campo do conhecimento das ações humanas ainda hoje faz parte da filosofia, filosofia das ciências humanas, ou da ética, da política, da sociologia, filosofia social. Os gregos chamavam a Grécia de Hélade e a si mesmo de Helenos. Helenismo se refere à Grécia inteira e não a uma cidade em particular. No período helenístico, a polis grega deixa de ser o centro político e a referência final dos filósofos, principal dos filósofos, uma vez que a Grécia se encontra sob o poderio de outros impérios, particularmente o macedônico e o romano. Os filósofos passam a dizer que eles são cidadãos do mundo, como em grego, mundo se diz cosmos. Esse período é o da chamada filosofia cosmopolita. O cosmo é a polis do filósofo. Datam desse período 3 grandes sistemas que mais tarde influenciaram o pensamento cristão, que é o estoicismo, o epicurismo e o neoplatonismo. Contra eles e toda a filosofia ergueu-se uma corrente denominada ceticismo. Esses temas ou doutrinas buscam entender a realidade como um todo articulado e entrelaçado, formado pelas coisas da natureza, os seres humanos e as relações entre estes, constituindo um sistema composto de física, teoria do conhecimento e ética. Eu sei um pouquinho desse vídeo de hoje, falando aí dos campos do conhecimento filosófico, clássica de Aristóteles, depois a nova classificação contemporânea, a partir da herança da classificação aristotélica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu quero aqui agradecer os nossos 326 inscritos, agradecer também aqueles que hora ou outra passam aqui pelo canal, por conta de um conteúdo ou outro, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário, e aqueles que compartilham os nossos vídeos e o nosso canal, seja nessa plataforma aqui no YouTube ou em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, até a próxima.